Olá, bem-vindo ao programa Entrevista, nesta série em que estamos debatendo, meta por meta, o Plano Nacional de Educação. Hoje vamos falar da meta 4, que trata da educação inclusiva. Nossa entrevistada é a jornalista, escritora e fundadora da ONG Escola de Gente, Cláudia Werneck. Vamos primeiro ouvir a meta. Universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Cláudia, tudo bem? Tudo bem? Obrigado por aceitar nosso convite. Prazer. Cláudia, uma das primeiras dificuldades dessa meta, e talvez seja um dos maiores desafios do Plano Nacional de Educação, cumprir a meta 4, é a questão que, para essa meta, a gente sequer tem termômetros adequados. No site do Observatório do Plano Nacional de Educação, mantido pelos Todos pela Educação, eles destacam isso, ou seja, a gente sequer tem instrumentos adequados para monitorar essa meta. Isso, na tua opinião, já mostra o quanto que estamos atrás nessa questão e quanto que essa meta precisa ser realmente prioritária? Com certeza. Eu acho que, em geral, os indicadores de educação no Brasil são muito precários ainda e a participação de pessoas com deficiência nos indicadores que eu conheço, ela nunca aparece. Eles continuam pessoas à margem quando se fala principalmente em participação. E educação é participação. Os indicadores ainda são escassos, ainda são precários, e isso demonstra não apenas a importância do cumprimento da meta, mas mostra o quanto a meta é fundamental para um projeto de democratização da sociedade que tem que incluir, desde os primeiros dias na escola, a participação de pessoas com deficiência, em todos os processos. E esse processo de democratização da educação, da escola, da sociedade, é democratização para quem? Que democratização é essa? É democratização para que as crianças, numa escola inclusiva, tenham acesso a todas as histórias contadas pela sociedade a qual pertencem e pela humanidade a qual pertencem. É democratização para as famílias, que precisam chegar a escolas, inclusive famílias que são formadas por pessoas com deficiência, pais, mães, irmãos, chegar nas escolas e serem recebidas num processo democrático de acolhimento e serem reconhecidas como famílias de mesmo valor. Então, na educação inclusiva, nós temos crianças de mesmo valor, gestores com deficiência de mesmo valor, professores com mesmo valor, tendo ou não tendo deficiência, famílias de mesmo valor. Essa é a visão sistêmica de uma educação inclusiva, que é um caminho amplo, seguro, forte e urgente para um Brasil mais democrático. Cláudia, voltando à questão do acompanhamento da meta, apesar de termos instrumentos precários, na sua opinião, essa meta é viável? Essa meta é totalmente viável, ainda que ela esteja inadequada, porque ela volta a associar o preferencialmente não apenas ao atendimento educacional especializado, mas sim à própria educação básica. É uma meta que, mesmo com esse equívoco, será cumprida devidamente e é possível que nos planos estaduais e municipais isso seja até corrigido, porque ela é uma meta que volta atrás no grande avanço que nós tivemos de considerar o preferencialmente apenas para o atendimento educacional especializado. Agora, a educação inclusiva é algo sem volta. Discutir a inviabilidade da educação inclusiva no Brasil, na minha concepção, é como você voltar a pensar em ter escravidão, achar que o trabalho escravo é viável, que os negros podem voltar a não votar, que as mulheres podem deixar de trabalhar. Tem o mesmo peso de violação de direitos humanos que você achar que essa meta da educação inclusiva, que a educação inclusiva é algo ainda a ser discutido. Eu concordo com você e acho que esse programa tem essa importância de que nós estamos discutindo como implementar uma educação inclusiva no Brasil, quais são os entraves, as dificuldades, e a meta 4, ela está abaixo da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU.
E essa convenção, que é o único tratado de direitos humanos que tem valor de Constituição no Brasil, está acima da meta. Então, por isso que nós não nos incomodamos muito com esse equívoco na meta, porque o que vale no país é a Constituição brasileira e os tratados constitucionais. Cláudia, para entender melhor a sua posição, o que incomoda tanto na questão do preferencialmente? Porque, pensando há quem diga que, por exemplo, para algumas crianças com muitas dificuldades, seria melhor ter um atendimento especializado, fora da rede regular, enfim, esse é um debate que existe aí na sociedade. Qual é a questão? Qual é a questão? No que você discorda? A questão é que o preferencialmente, inclusive na Constituição brasileira, é por isso que eu digo que houve um equívoco no PNE, muito motivado por pressões partidárias que ainda acreditam que crianças com deficiência devem estar segregadas no próprio Congresso, mas a questão do preferencialmente ela é muito antiga, Antônio. Tem 20 e poucos anos que eu estudo inclusão e há 20 e poucos anos, o meu primeiro livro eu já discuti o preferencialmente. O preferencialmente ele só pode ser entendido no contraturno, atendimento educacional especializado, no contraturno, transversal a todos os níveis de ensino. Então, a criança ela frequenta a escola regular, junto com as outras crianças da sua idade, tem acesso com todos os apoios necessários ao processo de aprendizagem, participa de tudo e no contraturno ela faz o atendimento educacional especializado, que não é reforço escolar. O preferencialmente diz o seguinte, que esse atendimento no contraturno pode ser feito preferencialmente na própria escola ou, se não for possível, numa instituição especializada. Então, o preferencialmente, ele se refere só ao atendimento educacional especializado no contraturno. Ele não se refere à educação básica, porque em relação à educação básica, não existe discussão do preferencialmente, porque a Constituição brasileira diz que a escola pública não pode, sob nenhuma alegação, discriminar uma criança. Então, não há possibilidade da meta 4 nessa colocação de associar preferencialmente a educação básica ficar de fato valendo. Eu estou explicando tudo isso aqui porque é muito importante. A Constituição brasileira, e felizmente nós vivemos num país que não admite discriminação de nenhuma natureza para qualquer criança que nasceu nesse país e para qualquer criança que vive nesse país, mesmo com pais e mães estrangeiros. Então, esse é o grande ponto da educação inclusiva. Ela é uma proposta totalmente constitucional. Cláudia, você citou a questão do contraturno escolar e nessa meta, na parte de estratégias dela, trata exatamente da questão do horário integral. E a própria meta do horário integral também tem lá nas suas estratégias uma parte específica sobre essa população com deficiência. É fundamental ter um atendimento de horário integral para essa população? Eu acho que para todas as crianças no Brasil, porque eu sempre penso que a população de crianças com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, com transtornos do espectro autista, com desabilidade, todo esse público da educação especial, né? O que é bom para ela é bom para as outras crianças, o que é bom para as outras crianças tem que ser proporcionado para elas com equiparação de oportunidade para que seja bom para essas outras crianças também. O que é preciso é que haja um grande diálogo entre as metas, ao implementar uma educação integral que seja visto sempre com bastante habilidade, harmonia, e harmonizar leis e metas é um grande desafio para todos nós, mas que o diálogo entre o atendimento educacional especializado, o AEE, no contraturno, se feito na escola, que preferencialmente deve ser, que ele seja harmonizado, concatenado, as decisões concatenadas para que essa criança aproveite cada vez melhor o programa de educação integral. Cláudia, olhando um pouco para trás, a gente teve alguns avanços, né? Assim, de 98 para 2013, houve um aumento muito grande na proporção de alunos com deficiência matriculados em classes regulares. Saiu de 13% para 77%, quase 80% de 98 para 2013. No entanto, seguimos tendo um desafio da qualidade. Como enfrentar esse desafio da qualidade?
É um desafio da população brasileira, né? Eu não acho que é só do governo, eu acho que é de cada família. No Brasil, nós entendemos que o assunto educação só entra quando você tem um filho e vai botar na escola. Aí você começa a ficar antenado com a educação. É importante que o tema da educação e da qualidade da educação seja um assunto de almoço de domingo na casa dos pais, de beijo entre os namorados desde a adolescência, porque a gente está falando de país. Essa escola que nós temos, que ainda não é inclusiva, mas que caminha para ser, ela precisa ser um objeto de amor, de acolhimento de todos nós, como aquilo que vai, de fato, mudar o nosso país. E essa qualidade da escola, ela tem que estar manifestada em tudo que acontece na escola. Eu entendo que estamos falando de uma visão sistêmica, que inclui a participação das famílias, que inclui as excursões. Muitas vezes uma escola tem uma qualidade de inclusão no dia a dia escolar, mas se ela promove uma excursão ao museu, esse museu não é acessível, ou o intérprete de Libras não é chamado para a excursão ao museu. Então é preciso que todos nós nos responsabilizemos por mudar essa escola. A escola do Brasil é nossa, é minha, é sua, é de todo mundo que nos assiste nesse momento. E a criança brasileira é a dona da escola. A criança que está na escola é a pessoa mais importante. E eu acho que muitas vezes a qualidade da educação ela é perdida quando as pessoas adultas se sentem elas próprias mais importantes do que o sujeito fundamental na Constituição do Brasil, que é a criança. E a criança com deficiência talvez seja, alguns juristas podem discordar, o maior sujeito de direitos previsto na nossa Constituição. Então, o seu valor não é maior do que as outras crianças, mas não pode ser reduzido. Cláudia, também não há como discutir qualidade na escola sem falar do professor. Vamos então ouvir uma pergunta justamente de um professor. Nós temos nesse país diversos programas sociais e programas virados para a educação, para políticas públicas da educação. A prova disso é que quando a gente abre o site do FNDE, nós temos um link de vários programas e que são utilizados pelos municípios do Brasil. Então, eu quero realmente saber o que vai ser da educação especial e inclusiva. Porque, na realidade, o que nós realmente precisamos é de uma educação inclusiva com acessibilidade e pessoal qualificado. E, Cláudia, como garantir esse desafio? Ela está certa, a acessibilidade física e comunicacional em todos os espaços da escola, no contato com a família, com a comunidade. Isso é fundamental, uma acessibilidade com ampla e diversificada oferta. E profissionais qualificados, eu acho que sim, só queria esclarecer que, na verdade, a educação especial inclusiva que ela fala é a educação inclusiva, né? Que tem a modalidade do atendimento educacional especializado transversalmente oferecida. Mas os profissionais, eles têm que ter uma formação inclusiva, continuada. O MEC tem diversos programas que os municípios podem se inscrever, né? Os estados podem se inscrever, desde reforma de escola até a qualificação de profissionais à distância. Então, é bom estar muito atento a todas as dicas que o MEC dá. Outras organizações da sociedade civil também se preocupam em fazer essa formação. Agora, é responsabilidade de cada professor fazer também uma introspecção, uma reflexão sobre o valor que ele dá a um aluno que não é aquele imaginado. Porque fazer educação inclusiva sem dar um mergulho na nossa alma, não há qualificação que dê jeito no professor que, por si só, não quer dar aula para determinado tipo de criança e de adolescente. Então, é um conjunto, a gente está falando o tempo todo de um processo contínuo, sistemático, interno, externo, múltiplo, amplo, e é o processo que todos nós temos que nos aventurar por ele, porque vai ser bom para todo mundo e principalmente para as crianças que estão no país. Muito obrigado, Cláudia, pela sua presença. Obrigado a você que nos assistiu. E nós voltamos com mais um programa Entrevista nessa série em que debatemos, meta por meta, o Plano Nacional de Educação. Obrigado.